Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Eclesiastes capítulo 10, verso 20. Quando a gente usa essa frase, um passarinho me contou, na maioria das vezes a gente faz com aquele sorrisinho irônico. É verdade aquilo que eu ouvi sobre você? A gente fica provocando. Olha, um passarinho me contou que você está namorando, um passarinho me contou que você arranjou um novo emprego, um passarinho me contou que você está de carro novo. A questão é que a forma como a gente usa hoje em dia, né, é um jeito bem divertido, descontraído, uma forma brincalhona da gente esconder as nossas fontes e fingir que a gente, né, está escondendo quem de fato revelou as informações para nós. Só que o jeito que essa frase é usada aqui em Eclesiastes parece muito mais como uma ameaça do que um tom descontraído. Vamos ver de novo o verso? Ele diz, olha, nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Se você observar bem, essa frase parece muito mais como uma lei ditatorial distópica da polícia do pensamento, só esperando você pensar alguma coisa errada para vir te prender, sem sequer haver intenção ou culpa. Só que, como em todo o livro de Eclesiastes em geral, essa frase também não deve ser tirada do seu contexto e forçada a servir como uma conversa moral ou religiosa. Salomão, mais uma vez, está abrindo aqui o seu diário espiritual. E Eclesiastes foi escrito de um ponto de vista muito particular, que é o da vida debaixo do sol. Essa é justamente a visão de alguém que não vai aceitar um Deus que pelo menos ele considera intrometido, ou também considerar uma vida após a morte. Ele é limitado à vida no aqui e no agora. Lembra lá do Gil Gomes? Aqui, agora. Hã? E a partir dessa visão é que Salomão ele vai dizer algumas coisas bem pouco espirituais. Vamos usar, por exemplo, o verso que veio logo antes. Diz assim, as festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Isso está lá no verso 19 do capítulo 10. Esse aqui não é exatamente aquele tipo de verso que um motorista de caminhão cristão vai colar no para-choque do seu caminhão, é ou não é? Não é exatamente um grande conselho religioso. Só que esse é exatamente o pensamento daqueles que vivem a vida debaixo do sol, como se ela fosse tudo que existisse pra gente. Essa frase sobre pássaros como espiões se encaixa exatamente nessa mesma categoria. Isso não vai gerar uma diretriz moral, inteligente, astuta. Só que ela é interessante para a gente ver as categorias de pensamento que Salomão raciocina dessa forma. Primeiramente, é interessante a gente observar o ditado que traz uma hierarquia. Primeiramente, a gente pode observar que esse ditado traz uma hierarquia profundamente enraizada. A honra para o rei é aprovada, ao contrário do desprezo que muitas vezes a gente sente pelos nossos líderes hoje. E em segundo lugar, o pior crime possível é amaldiçoar o rei. Quando Salomão sobe ao trono, o povo grita, viva o rei Salomão, isso está lá em 1 Reis 1,39. Ou seja, em resumo, a nossa esperança está no Messias, o verdadeiro rei que vai vir para representar o seu povo, para lutar as suas batalhas e conquistar suas vitórias. Sendo assim, desprezar o rei é como desprezar toda a esperança. E finalmente Salomão pensa nas aves como mensageiros. E essa é uma conexão bíblica até bastante importante. Por quê? Porque o próprio Espírito é representado por uma pomba, que é uma ave. É ele quem transmite os nossos pensamentos a Deus e os pensamentos de Deus para nós. Como Paulo diz lá em Coríntios, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Isso está lá no capítulo 2, dos versos 10 e 11. Agora, essas verdades elas poderiam se juntar de um jeito completamente assustador e condenatório. Porque nem sempre a gente tem o Rei Jesus, o nosso Rei Jesus, na mais alta consideração dos nossos pensamentos. Às vezes a gente não pensa tão bem de Deus como a gente deveria pensar. Agora, isso significa que o Espírito vai dedurar a gente pro FBI celestial? Ele vai ler nossos pensamentos e vai dedurar a gente para Deus? Não, não é isso que a Escritura fala. Na verdade, em vez disso, ele repassa para o Pai o melhor dos nossos sentimentos, o melhor dos pensamentos dos filhos de Deus para Deus. A Bíblia diz, e porque vocês são filhos,
Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama em nosso favor: Abba, Pai, querido Pai, Paizinho. Está lá em Gálatas 4, verso 6. Romanos também diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Capítulo 8, verso 27. Ou seja, ele traduz nossos pensamentos para aquela que é a vontade de Deus, para aquilo que soa como música nos ouvidos de Deus. Ele traz de volta as melhores notícias do Rei. Ele diz pra gente: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. Então, no fim das contas, um passarinho pode trazer todo tipo de notícias ruins, notícias cotidianas, fofocas. Só que hoje, permita que o Espírito fale para você a verdade que vem do próprio Deus. Você é alguém abençoado e você é extremamente amado pelo Rei Jesus.